Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 21 de março de 2019. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 16, versículo do 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele se encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém que desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje, Jesus conta aos fariseus essa parábola do Lázaro e do rico. Aqui nós temos 2 situações, o qual nós podemos meditar. Primeiro, a situação do rico, da riqueza, que não olha para o seu irmão. Esse rico que não olha para os menos favorecidos. E também nós temos aqui para refletir a situação da morte. O que acontece após a nossa morte? Aqui Jesus deixa bem claro o que é que acontece. Mas vamos primeiro meditar a situação do rico e Lázaro. Nós vemos aqui que esse rico vivia de festas, banquetes, de luxos, roupas boas, grandes amizades, a casa cheia, e Lázaro era doente. Lázaro queria se aproximar da mesa do banquete daquele homem para comer o que caía da mesa, porque aquele homem muito rico não tinha coragem de dar um prato de comida para Lázaro. Ele se alimentava do que caía. E além disso, os cachorros vinham e lambiam as suas feridas. E vai dizer: Zé Antônio, quer dizer que então os ricos, o que é que acontece com os ricos? Há pessoas ricas maravilhosas, pessoas que vivem, que têm dinheiro e que vivem para ajudar o seu irmão. Mas também há pessoas que nós sabemos muito bem que pessoas que vivem somente para o dinheiro, somente para o luxo, para as viagens, para as riquezas, para as festas, para as farras, para as mulherzadas. Isso nós sabemos que existe. E existem os pobres. Antigamente, nessa história, na parábola que Jesus nos conta, o pobre Lázaro podia se aproximar da mesa, podia se aproximar da casa do rico.
Mas hoje em dia, nos condomínios fechados, nos muros altos, os pobres não têm mais acesso nem para as migalhas. E aqui nós vemos o que irá acontecer com o rico e com o pobre Lázaro. O Evangelho nos fala que quando Lázaro morre, os anjos o carregam para o reino de Deus, para os céus. E para Lázaro, para o rico, ele vai para o tormento, para o fogo do inferno, para o fogo eterno. Aqui nós temos bem claro, meus irmãos, o que é que acontece com a nossa morte. Logo, só se nasce uma vez, só se morre uma vez e logo após vem a justiça. Aqui nós vemos Abraão, na parábola que Jesus conta, relatando que nenhuma pessoa pode ir de um lugar para o outro, nem do céu, depois estiver salvo, para o inferno, e nem do inferno ir para o céu. Após o julgamento, após a condenação eterna, ou a pessoa vai viver a plenitude da glória no reino de Deus, ou vai arder no tormento, onde há choro e ranger de dentes no fogo do inferno. E aqui nós vemos que aquele rico, vendo o seu sofrimento, suplica para que Lázaro pelo menos molhe a ponta do dedo e molhe a sua língua. E Abraão disse que não. Lázaro recebeu o que não tinha no reino de Deus. Na vida na terra, recebeu a pobreza e os sofrimentos. Aí nos lembramos das bem-aventuranças. Felizes aqueles pobres e humildes de coração, porque herdarão o reino dos céus. Abraão diz que aquele rico recebeu toda a sua recompensa nesse mundo. Por isso, meus irmãos, nós devemos vigiar, estar vigilantes. Muitas pessoas vivem nesse mundo para o dinheiro, para a riqueza, para o luxo, para as farras, para as festas e esquecem de Deus, esquecem do seu irmão, esquecem de amar o próximo, esquecem de olhar para aquele que sofre. E aqui Jesus nos mostra que aquele que vive uma vida dessa recebeu a recompensa nesse mundo e arderá no fogo do inferno. Lázaro recebeu dores e sofrimento e a sua herança foi a vida eterna. Aqui também, quando ele pede, esse rico pede para mandar alguém que foi dos mortos. Abraão disse que ele tem os profetas, tem Moisés. E se eles não escutam nem os profetas, nem Moisés, não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E quem foi que ressuscitou dos mortos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu, foi crucificado, condenado à morte, ressuscitou. E quantas pessoas hoje em dia ainda vivem longe do Cristo, vivem longe do seu amor, vivem longe das suas palavras, não escutam as palavras de Jesus, não alimentam seus corações com a boa nova do Cristo, com a nova e eterna aliança. Vivem essa vida do mundo, daquilo que o mundo oferece, da prostituição, da pornografia, das farras, das festas, das coisas boas que esse mundo oferece, né? Boas entre aspas, porque o resultado é a condenação eterna e se esquecem de Deus, esquecem do seu irmão. Devemos nos atentar, porque, conforme Dom Dominique, eu gosto sempre de, quando se fala em dinheiro, eu gosto de sempre citar essa frase do Dom Dominique, que lhe diz: o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. O dinheiro, quando ele é para o seu sustento, para o sustento da sua família, para o conforto da sua família, mas também de olharmos com um olhar caridoso para o nosso irmão, esse dinheiro é nosso servo. Mas quando esse dinheiro nos escraviza, que nos afasta de tudo, sobretudo de Deus, porque a primeira coisa que o dinheiro faz é afastar de Deus, porque temos tempo para tudo. Quantas amizades, quantos jantares, quantas festas nós somos convidados. Quando temos dinheiros, né? Somos cheios de amigos, cheios de pessoas que nos convidam para os banquetes, para as festas, para as fazendas,
para as beiras de rios, para as viagens, mas quando nós nos vimos longe do dinheiro, na pobreza, essas amizades todas se vão. E aí acontece o desespero, a dor, o sofrimento, o abandono. E aí nós vemos que essas amizades, o dinheiro, as amizades eram só construídas em cima do dinheiro, não eram amizades verdadeiras. Portanto, meus irmãos, que nós nos afastemos das coisas do mundo, que nos seduz, que nos cega, que nos ensurdece, que nos paralisa, e que nós possamos caminhar os caminhos do Senhor, para que a nossa vida nesse mundo seja para nós recebermos a recompensa eterna no reino que Ele preparou para cada um de nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, se você gostou desse vídeo, se essa palavra tocou o seu coração, se você tem alguma opinião, algum comentário, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários, é muito importante para a gente esse feedback. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber em primeira mão esse vídeo que a gente sempre posta com antecedência. E que Deus abençoe cada um de vocês.